Olá, gente, vamos entrando todo mundo. Dando uma olhada aqui nas minhas anotações. Vamos entrando, gente, fiquem à vontade, sejam bem-vindos a mais um programa Sexo, Amor e Família. Max, Leandro, Adriano, os homens hoje aqui estão em peso, gostei de ver. Tom, oi, mulheres também estão chegando, isso aí, gente, chamem os namorados, as namoradas, os maridos, as esposas, seria importante que os dois participassem, os pretendentes, chamem todos aí, porque às vezes é o que eu falei nos stories, não sei se vocês chegaram a ver, mas o interessante nessas lives que eu falo sobre a vida conjugal, que eu falo sobre o amor no casamento, que eu falo sobre sexualidade, o interessante seria se vocês chamassem aí os parceiros, as parceiras para também começarem a se inserir na mesma dinâmica de pensamento. Porque senão você começa a evoluir, você começa realmente a ver, nossa, olha, eu tô pensando diferente nesse sentido, nesse outro, mas ao levar essa informação, pronto. Só que daí ao levar essa informação para o outro, ao levar essa informação para o marido, às vezes leva de uma forma meio distorcida, ou o marido começa a levar para um lado que não é o esperado. Então seria interessante que os dois participassem, né? Então chamem, convençam aí eles ou elas a ouvirem também, para que vocês possam caminhar juntos nessa evolução da vida conjugal de vocês, tá bom? Vamos começar então? Gente, vamos falar então hoje sobre o amor no casamento, mas também vai ser útil para quem namora, para quem quer namorar. Ixi, meu AirPods aqui não tá dando tilt, gente, espera só um pouquinho. AirPods que tá dando erro. Começou a tocar John Mayer aqui. Aí não dá. Vocês me ouvem bem sem isso aqui? Pronto, vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Mesmo sem o fonezinho, sem o AirPods ali? Tudo beleza, né? Então vamos continuar. Gente, ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a constituir família, né? Não é uma obrigação, nós somos livres. Mas a partir do momento que eu decido, que eu opto, que eu tomo esta decisão de casar, de me unir a uma pessoa para o resto da vida, a partir daí isso vira uma responsabilidade. Amar é uma responsabilidade. Se relacionar, decidir por passar o resto da vida com alguém envolve uma responsabilidade, isso envolve maturidade. Bom, aquela pessoa não é mais só uma pessoa que você disse sim, ou uma pessoa que você decidiu ali passar um tempo para buscar a sua felicidade no outro, não. É uma pessoa que justamente você escolheu. O amor, ele é uma escolha e ele é uma pessoa. E não só isso, o amor são obras, é o que você faz por aquela pessoa. Ai, mas eu amo meu marido, o que você faz por ele? Né? Quais são as obras concretas de amor que você coloca nessa relação? Ele nota isso, ele consegue reconhecer isso? Né? Porque às vezes você fala também, manifesta o seu amor de uma forma e o seu marido, para ele, não tá se sentindo amado daquela forma, ele não se sente amado daquela forma. Mas você tá ali, nossa, mas esses dias eu recebi na caixinha de perguntas, eu sirvo meu marido, eu faço atos de serviço diariamente, mas parece que quanto mais eu faço, menos ele nota e mais acomodado ele fica. Será que ele se sente amado dessa forma? Há diálogo nessa relação? Você perguntou para ele assim, como você de fato se sente amado? Como você se sente amado? Pergunta pro teu namorado, pergunta pra tua namorada, pergunta pro teu marido, pergunta pra tua esposa. Como você se sente amado? Anota, medita sobre isso. Você tem feito isso no seu dia a dia? Ou não? Mas na verdade eu fico aqui fazendo isso, que eu acho que eu fico trabalhando que nem um louco, né, para trazer dinheiro para casa. E eu acho que isso é uma forma de amor, mas na verdade ela quer mais tempo de qualidade comigo e isso eu não tô conseguindo dar, entende? Esse desencontro. Lembrem-se, gente, amar, eu volto a dizer, é uma responsabilidade. Você é responsável por aquele outro também é responsável por você. Para isso, o casal precisa abrir mão para ser feliz, para ter uma harmonia conjugal. O
casal precisa abrir mão de infantilidades, não tem mais lugar para isso não. Não tem mais lugar num casamento, numa relação madura, para joguinhos, para birrinhas. Ele falou tal coisa para mim, fiquei chateada. E aí eu vou ficar emburradinha aqui por uns 3 dias para ver se ele acorda. Não, gente, maturidade, diálogo maduro. Fiquei aqui chateado porque ela falou isso da minha mãe. Quer saber? Vou ficar 1 mês sem procurá-la. Pelo amor de Deus, gente. Se vocês não abrirem mão da infantilidade, dessas falsidadezinhas, dessas coisinhas ali da época dos 15 anos, o negócio não vai pra frente. Uma outra coisa que eu até anotei aqui, eu falei, gente, isso aqui não posso esquecer de falar. Quando a gente entra em um casamento, você entra em uma relação madura e você fala, eu quero estar com essa pessoa pro resto da vida, eu quero constituir uma família com essa pessoa, aquela relação, ela passa a ser, eu falo como se fosse uma escola de amor. Você vai aprender a amar e você vai desenvolver, através desse amor, a sua personalidade, as suas virtudes. Então, eu optei por me relacionar, eu optei por me casar, eu optei por constituir uma família. A partir desse momento, eu não olho só para o outro querendo que ele seja perfeito, querendo que aquele defeito que me incomoda seja resolvido o quanto antes. Não! O primeiro olhar para que você consiga ajudar esse outro a crescer em virtudes junto com você é primeiro olhar para si. Esse olhar para si de, pera lá, quais são aqui os meus defeitos? Quais são aqui os meus vícios? Quais são aqui as minhas mazelas? E a partir desse melhorar, deste evoluir, você consegue ajudar o outro a evoluir. É claro que o interessante seria se os dois estivessem pensando dessa mesma forma, né? Só que o que a gente nota, na verdade, na prática, é o seguinte, né? Nossa, esse defeito do outro aqui me irrita. Fulano, Júri Creyson é preguiçoso e essa preguiça do Júri Creyson me irrita. E aí eu passo o dia inteiro pensando quanto o Júri Creyson é preguiçoso. Isso me consome, eu cobro dele essa mudança. Eu falo, Júri Creyson, deixa de ser preguiçoso. Júri Creyson, não tá vendo que isso está atrapalhando a nossa dinâmica familiar, Júri Creyson? E aí você passa a cobrar, né? Apontar o defeito do outro e esquece isso. Que casamento, que família é escola de amor, é onde você vai aprender a desenvolver as suas virtudes também. Então, se você quer ajudar o Júri Creyson a evoluir na preguiça dele, primeiramente olhe para você e perceba onde estão os seus vícios, onde estão as suas falhas, onde estão os teus defeitos e onde isso afeta no outro. Mas realmente eu tô me achando a perfeitona aqui e eu só fico cobrando a melhora da preguiça do Júri Creyson. Os dois não vão evoluir. Casamento, gente, deve ser uma transfusão de dons, uma transfusão de qualidades. Eu me uno a uma pessoa repleta de virtudes, porque eu fiz uma escolha bem feita, não fui guiada só pelos meus afetos, a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente. Eu me uno a essa pessoa, eu me uno às qualidades dessa pessoa, eu me uno às virtudes dessa pessoa e a partir dessa união eu desenvolvo ainda mais as minhas virtudes, eu desenvolvo ainda mais a minha personalidade e crescemos juntos. Não com um olhar de só um olhando para o outro querendo crescer por si, não. Com um olhar para o mesmo sentido, com um olhar para a mesma direção. Né? Os dois olhando além, com um sentido maior diante da vida. Vocês não estão ali para evoluir só um para o outro, não. Senão o casal e a família acaba se fechando. Lembrando, somos seres humanos, somos seres relacionáveis. A relacionalidade, quase que eu falo a palavra errada aqui, mas a relacionalidade é intrínseca a nós. Se você se fecha, você acaba fechando também o sentido da vida de vocês. Certo? É olhar para o mesmo sentido, é caminhar nesta direção juntos e neste caminhar, um olhando para si mesmo, buscando evoluir, buscando desenvolver as próprias virtudes e assim você vai conseguir ajudar o outro a evoluir. Aí eu volto numa outra caixinha de perguntas que também me mandaram, que eu falei, eu vou levar para essa live. A pessoa falou assim, mas e quando só um tenta, quando só um investe, quando só um tenta evoluir, o outro não tá nem aí? Gente, eu fico me perguntando e eu tenho certeza
Que a pessoa que fala assim, mas eu tô tentando e eu tento, eu me esforço e ele não tá nem aí, ele não quer evoluir, só eu quero evoluir. Não, eu tenho certeza, mas eu ponho minha mão no fogo que alguma coisa aí tem, gente. É aquela pessoa, geralmente, que ela fala, não, agora tá, eu vou parar de cobrar um pouco, então, e eu vou buscar me desenvolver. Eu faço isso por uma semana. Aí, por uma semana, eu tento ser mais carinhosa, por uma semana, eu tento ser mais dócil, por uma semana, eu tento ter mais compaixão. Por uma semana, eu tentei mais fazer carinho na cabeça dele, que há meses a gente nem se trocava carinhos. Por uma semana, eu tentei. E aí eu não vi nada vindo do outro lado, eu não vi nada vindo em troca e eu desisti. Falei, é isso mesmo. Né? Falta persistência, falta paciência, falta compreensão. Gente, casamento sem esses pilares desmorona, sem compreensão, sem persistência, sem paciência, sem humildade. O negócio não vai. Então tá, você tentou de verdade, você ficou 6 meses ali, eu tô falando de uma decisão para a vida inteira. Quando eu falo de uma decisão para a vida inteira, as atitudes elas têm que ser persistentes. Você quer ver mudança no outro? Então mude você mesma durante 6 meses e pratica isso ali, 6, 9 meses, 1 ano. Pratica diariamente essa mudança sem esperar nada em troca, por um tempo. Você vai ver que vai vir. Vai vir, gente, vem, o negócio vem, o que você planta, cresce. Hoje eu tava assistindo, enquanto eu tomava café, eu fui inventar de pôr no é de casa. Quando você planta um abacaxi, sabe quanto tempo demora pro abacaxi crescer? 2, 3 anos. Um abacaxi. Quando você põe uma sementezinha de mamão para crescer, quanto tempo que demora para aquela sementezinha de mamão virar uma fruta? 1 ano, 2 anos, uma coisa assim. Vocês acham que o amor é tão simples assim, que você vai mudar ali você um pouquinho durante uma semana, que na verdade não é mudança, é uma falsa mudança, né? Você tá ali com uma máscara, na verdade, durante uma semana, esperando que o outro retribua de alguma forma. Você acha que isso vai fazer com que você colha bons frutos? Eu falo de mudanças e de evoluções persistentes. Né? Repito, é ficar 6, 9 meses, 1 ano buscando ser melhor. Então pega agora um papel e uma caneta e anota, quando eu falo e eu vou repetir, casamento é a escola de amor, é a escola de virtudes, você tem que aprender e tem que crescer naquela relação para ajudar o outro a crescer com você. Pega um papel e anota. Esses lápis aqui é tão escola, né? Adorava. Anota teus defeitos, anota mesmo, anota humildemente. Nossa, realmente eu tenho sido arrogante, eu não tenho dado espaço para ele falar, eu só cobro, eu fiz realmente, mas o que você falou é isso mesmo. Eu fiz 1 semana carinho na cabeça dele, aí eu comecei a cobrar, cadê? Não vou receber nada em troca? Então entra muito naquele conceito que eu já falei para vocês, do amor por concupiscência. Que é aquele amor que eu não tô ali porque eu quero o bem do outro, eu tô ali porque eu quero que aquele outro me proporcione prazer. Eu tô ali porque eu quero que aquele outro massageie o meu ego. Eu tô ali porque eu quero que aquele outro me proporcione felicidade. Gente, uma harmonia conjugal, ela será tão mais plena quanto... uma harmonia conjugal, ela será cada vez mais plena na medida em que cada cônjuge passa a pensar da seguinte forma: eu estou aqui buscando a felicidade do outro. Cada cônjuge, não estou falando de um só. Mas se cada cônjuge pensar assim, eu me responsabilizo e eu estou aqui para buscar a felicidade desta outra pessoa. Percebam como essa troca faz a relação decolar. Você não está ali olhando para o próprio umbigo. Entra no conceito do amor benevolente. Você está ali porque você quer o bem do outro. O seu coração dilata ao ver o outro crescer em virtudes. Quão raro é isso hoje em dia, gente. Quão raro. Eu faço um carinho na cabeça do outro porque eu quero que ele faça um risoto para mim à noite. Né?
Esse amor egoísta. E aí ai, mas por que tantos divórcios? Por que tantas famílias desmoronando? Porque as pessoas estão com o outro por isso, porque eu quero prazer. E aí o negócio não vai pra frente, mas não vai mesmo. Uma outra coisa, gente, quando você entra num casamento, é importante lembrar, você tá com uma pessoa completamente diferente de você, que tem uma história diferente da sua. É importantíssimo que você conheça a história do seu cônjuge de cabo a rabo. Como esse homem, como essa mulher foi criada? O que ele passou de dificuldades ao longo da vida? Qual foi o carinho que essa pessoa recebeu em casa? Sabe? E sempre ter isso em mente, porque quando você conhece a fundo a história desse outro, que é uma gigantesca, é um outro mundo que está na tua frente, né? Um outro mundo de criação. Quando você conhece a fundo essa história do outro, isso desperta em você uma compaixão maior, uma facilidade maior em perdoar, né? Realmente, olha, o fulano aqui, ele não me dá carinho, ele não me dá atenção, mas mas olha lá na infância dele, o pai dele mandava ele ficar ajoelhado ali no milho horas, né? Ele levava surras do pai de realmente ficar marca. E como que eu tô aqui cobrando? Ele nem aprendeu a dar carinho. Então primeiro eu vou ter que ensinar esse outro a dar carinho. Percebam? Esse conhecer a fundo a história do outro, esse respeito pela história do outro. Respeito, gente, outra palavra que então vou agora abrir um outro gancho, né? Quando a gente casa, a gente fala, vou respeitar-te, amar-te em todos os dias da minha vida. Todos os dias, não é só no primeiro mês de casamento, não. É amar-te, respeitar-te diariamente. Nas falhas, respeito nas falhas, gente. Essa pessoa que tá com você vai errar, vai falhar, vai pecar, porque é ser humano. E nesses momentos você precisa de respeito. Essa relação para se reconstruir, para se renovar diariamente, precisa de respeito. Diálogo. As pessoas não sabem mais conversar hoje em dia. Quando elas vão conversar, é sempre para apontar o que o outro está fazendo de errado. Né? Eu não consigo, num diálogo, ter humildade. Eu não consigo pedir desculpas, gente. Pedir desculpas é nobre. Pedir desculpas faz com que brigas que duram aí meses, que acabam relações, durem minutos. Peça desculpas rapidamente. Rapidinho. Brigou? Não fica carregando isso horas, não. Você vai ficar com essa pessoa o resto da vida mesmo. Então, que essa briga dure o mínimo possível. Faça um combinado aí dos 5 minutos. Em 5 minutos, alguém tem que pedir desculpa e reconhecer onde errou. Sabendo que quando há um erro e quando há uma crise relacional, a culpa nunca é totalmente de um ou de outro, gente. Relacionamento sempre tem uma parcela ali dos dois. Então, se você não tá assumindo a tua responsabilidade, a tua parcela de culpa, você tá errado. Né? Você tá achando que o responsável por essa crise que você tá vivendo é só o outro, você está errado, você está errada. E aí entra muito também, né? Mas eu quero ser tratado como um rei, eu quero ser tratado como uma rainha, mas como você trata o outro? Eu trato como meu servo, né? É importante entender que para um casamento dar certo, se eu quero ser tratado como rei, se eu quero ser tratado como rainha, que eu trate o outro assim por muito tempo como rei, como rainha. O que você planta, eu repito, você colhe. Né? Se você planta delicadeza, se você planta compreensão, se você planta doação, você vai colher isso. Repito, talvez não em uma semana, talvez não em um mês, talvez se você fizer isso, essa doação, essa docilidade, esse carinho gratuito durante 6 meses, 9 meses, 1 ano, você vai ver que isso começa a brotar no outro, aquilo que você gostaria, aquelas virtudes que você sente que não tá indo pra frente. Através do plantar. E como que você vai plantar, gente? Como que demonstra amor? Aqui nessa vida, se não há carinho, se não há toque físico, se não há palavras dóceis, não há amor. Como eu amo porque eu casei e porque eu falo que eu amo. Não, gente. Não. Tem que ter toque, tem que ter carinho, tem que ter afeição. Tem que ter palavras gentis,
Ah, mas às vezes eu esqueço, sei lá, comodismo. Exato. Não há espaço para a acomodação em um casamento. Não há. O casamento é um regar todos os dias do jardim do outro. É um regar todos os dias do jardim do outro. Não estou falando do seu jardim. É esse olhar que você precisa ter para poder renovar diariamente seu casamento, fazer com que ele traga frutos belíssimos aí para sua vida. Não é esse... Primeiro você tem que ser feliz para depois fazer o outro feliz. Aí você fica ali só regando a própria florzinha a vida inteira e esperando ainda que o outro regue junto com você. Que é o que a gente vê. A dinâmica de hoje é essa. Eu fico aqui regando o meu amor próprio, eu quero que o outro regue. E quando o outro não rega, eu aponto ali que o outro não tá regando. Doação, amar é sair de si mesmo em direção ao outro. Esse é o conceito do amor verdadeiro, gente. Se não for assim, você vai ser uma eterna florzinha regando a si mesma a vida inteira. E aí entra naquele conceito do amor por concupiscência, do amor por que na verdade é um amor puramente egoísta. Não é o amor que se responsabiliza e que doa a vida pelo outro. Amar exige sacrifícios. Maísa, mas eu nunca recebi carinho a minha vida inteira e agora eu vou ter que aprender a fazer carinho no outro? Sim. Sim, e você vai treinar isso diariamente até que isso vire um hábito. Gente, hábito, mudança de comportamento, vou comparar aqui com ir na academia. Você quer ficar forte, com a barriga de tanquinho. Você vai lá na academia, quanto tempo dura? Quanto tempo você vai ter que demandar ali fazendo uma coisa que gera esforço, né? Você tem que ir lá fazer uma coisa que às vezes você não gosta, que vai doer, que vai machucar, vai ficar com dor, mas depois o músculo vai hipertrofiar. No amor, a mesma coisa. Eu não tenho o hábito de fazer carinho, eu não gosto, eu não recebi carinho, mas eu vou treinar isso diariamente, mesmo que no começo soe artificial. Gente, como que eu ouço isso? Eu ouço tanto no consultório, eu acho engraçado. Mas quando eu converso sobre carinho, né, eu falo até às vezes terapia de exposição ao carinho. Você vai fazer carinho todos os dias, durante 6 meses, até isso virar um hábito e se tornar natural. E aí é muito engraçado. A mulher, por exemplo, fala, mas se eu fizer isso no meu esposo, ele vai olhar pra mim assim e vai falar, o que tá acontecendo? O que você quer? Ok, no começo vai ter essa impressão mesmo, essa impressão de ser artificial. Mas com o passar do tempo, isso vai virando um bom hábito, isso vai despertando no outro um comportamento recíproco. Repito, não é fazer isso uma semana. Barriga de tanquinho você não consegue em uma semana, meu povo. São meses, anos, às vezes de investimento para ter um retorno de volta. É entender que é assim que funciona no casamento. Você não vai ter mudança em uma semana, assim como você não tem mudança em uma semana numa academia. Né? E eu tô falando de um relacionamento, tô falando de uma decisão importante. Né? Eu tô falando de uma decisão que no altar você falou que seria pro resto da vida. Sim, vai ficar salva a live, tá? Fica tranquilo. Outra coisa, gente, maturidade afetiva. Maturidade afetiva. Como que eu desenvolvo isso, Maísa? Primeiro, lembrar que você não é mais, repito, deixar as infantilidades de lado, entender que você vai ter que abrir mão e rejeitar coisas que desunam vocês, né? Então, a partir da maturidade afetiva, do domínio das próprias paixões, do domínio daquelas paixões desordenadas, aquela raiva que vem e você quer descontar no outro, aquele ciúmes possessivo que vem e você desconta ali em palavras chulas ou em comportamentos egoístas, ou aquele rancor que você guarda por uma frasezinha que o outro disse. Não dá para ter espaço para isso, gente. Maturidade afetiva é ter domínio sobre essas emoções em busca de um bem comum. Né? Não dá para ter uma vida guiada por instintos e por impulsos. Se você optar e falar assim, não, realmente eu vou deixar a vida me levar, a vida leva eu acho que é que nem novela da Globo, que aparece lá depois do casamento e todos foram felizes para sempre e a coisa vai ser no automático, não é. Se você deixar um casamento no automático, se você deixar um casamento, pronto, agora eu casei, vamos ver o que vai dar, vocês vão ver o que vai dar.
Vocês vão ver o que vai dar, gente. Casamento é esforço, é controlar esses impulsos, controlar essas paixões desordenadas. Senão você vai viver em busca de sexo, em busca de fama, em busca de dinheiro ou em busca de unicamente realização profissional. E isso não vai trazer, né? E aí fica cada um olhando ali, eu tô aqui olhando pra minha profissão, o outro tá aqui olhando pra sua profissão, o outro tá aqui querendo ficar cada vez mais bonito e eu querendo ficar cada vez mais foda no meu trabalho. E não há esse olhar para a relação, para o vínculo conjugal, né? E isso é justamente o que? É você se levar pelo impulso do dia a dia. Gente, o mundo, as tentações, as coisas que chamam aí, que despertam, através de mídia, através das conversas com a maioria dos seus amigos, se você não estiver se relacionando com pessoas verdadeiramente virtuosas, vão ser conversas que vão te levar para isso. Cada um buscando crescer no trabalho, ganhar mais dinheiro para pagar uma escola mais cara para o filho, para poder, né, o outro fazer ali cada vez mais botox, cada vez mais procedimentos para ficar cada vez mais bonito. E o que isso acrescenta de fato nesse amor? Não tô falando que, quando eu falo vaidade, gente, é aquela vaidade mesmo, sabe? De querer parecer algo. É isso que eu falo. Não tô falando, é claro que é legal a gente se cuidar da beleza, isso é importante. Não tô falando dessa vaidade, eu falo daquela vaidade, não, eu me importo muito comigo, eu me importo muito com os meus planos, eu me importo muito com os meus sonhos, né? Meu sonho é fazer uma viagem, né? E eu não consigo abrir mão dessa viagem, o outro tá ali querendo, sei lá, o outro tem um sonho aqui de ter uma casa. Um exemplo bobo, vamos lá. O outro tem um sonho de ter uma casa própria, mas Maísa, eu estudo investimentos, eu ouço também bastante de homens, eu estudo investimento, Maísa, e eu sei que não compensa ter casa própria hoje em dia. Mas meu filho, a sua mulher sonha com isso, ela sonhou com isso a vida inteira, ela não faz ideia do que é investimento, ela não faz ideia que isso hoje em dia não compensa. O que custa, né, este olhar um pouco mais benevolente, esse olhar um pouco mais de doação, de ok, então eu vou abrir mão disso aqui para conquistar isso aqui junto com o outro e depois eu realizo esse sonho da viagem. É este o caminho, é este o olhar, é isso que eu chamo de maturidade afetiva, é tirar o olho do próprio umbigo. É olhar um pouco e querer o bem do outro, entender que, nossa, eu fico melhor quando o outro está melhor. É isso que é amar, né? É isso. Senão você fica só um eterno esperante de prazer vindo do outro. E aí a coisa não flui. Bom, então é isso. Amar, gente, voltando, amar e casamento não é uma decisão de momento. Não é aquele momento ali do altar e apenas e pronto, tudo. Ou então você foi lá no cartório e disse sim. Amar não é só isso. Amar é uma renovação diária. É perdoar diariamente, é entender que este outro, né, ele sim tem seus vícios, mas que ele tem o seu valor pessoal. E aí eu entro em 3 conceitos de valores que eu acho que são importantes, inclusive para quem é solteiro, para quem quer se relacionar. Então, existem 3 tipos de valores que a gente atribui a uma relação e a uma pessoa. Então, inicialmente, aquilo que nos chama para uma relação são os valores que a gente chama de valores sexuais, né? Os valores sexuais e os valores afetivos. O que é isso, Mas os valores sexuais é justamente a atração, o desejo, aquilo que é despertado inicialmente. Os valores afetivos é aquela sensaçãozinha boa que dá no peito quando eu conheço, quando eu tô ali apaixonado, né? Todos esses valores que eu disse, os valores sexuais, os valores afetivos, eles são transitórios. Existe um outro tipo de valor, que são os valores da pessoa, que este permanece. E é a isso que nós temos que nos atentar. Então, esses valores emocionais, esses valores afetivos, esses valores sexuais, eles passam. E a questão é que muita gente se apega a eles para designar uma felicidade numa relação. A felicidade de uma relação não depende, não pode estar centrada nesses valores sexuais e afetivos. Essa sensaçãozinha boa no peito, ela vai passar. E se você não estiver muito certo de quais são os valores da pessoa, né, da pessoa que você escolheu,
Você não consegue manter essa doação e essa vontade de doar-se. Então, pera lá, eu tô com essa pessoa porque ela é atrativa, e sim, isso inicialmente é importante, né? Porque eu sinto atração por ela, porque eu desejo ela, porque ela me causa sensaçõezinhas boas no peito. Ou eu tô com essa pessoa principalmente pelo valor da pessoa, que é aquilo que é etéreo, é aquilo que a pessoa, ela teve um derrame, ela não consegue mais se comunicar, mas esse valor aqui, ela não é mais, por exemplo, ela não é mais atrativa, ela não desperta mais em mim coisinhas boas, porque ela, sei lá, ela não tá conseguindo nem se comunicar aqui, mas o valor da pessoa continua, as virtudes continuam, e eu me lembro disso diariamente. E isso faz com que eu queira continuar ainda com esta pessoa. Isso faz com que eu queira continuar me doando para esta pessoa. Um grande problema hoje em dia, não sei se tem alguém aqui que é solteiro e que quer se casar, né? Um grande problema hoje em dia nas escolhas é que as pessoas são predominantemente guiadas pelos valores sexuais e pelos valores afetivos, que são justamente esses valores transitórios. Elas não se ligam muito a esses valores da pessoa. Então eu sou guiado ali pelas minhas emoções, fico ali apaixonado quando vejo me caso, guiado por esses valores transitórios, e aí quando bate a primeira onda de tempestade, opa! Primeiro momento difícil, né, que é a vida acontecendo, sei lá, uma doença, um adoecimento, um câncer, uma depressão, um transtorno de pânico, sei lá, uma crise de um transtorno bipolar, sei lá. Quando aparece a primeira tempestade, esses valores sexuais e afetivos vão embora. Se eu não tenho uma noção fixa em qual é o valor dessa pessoa, quais são as virtudes dessa pessoa, o negócio vai desmoronando. Isso tem que ser lembrado diariamente. Se você não tá lembrando aí, se você tá casado, anota hoje, né? Já falei para anotar os seus defeitos. Anota quais são os valores da pessoa que você escolheu. Isso tem que ser diariamente lembrado para que diariamente você se sinta motivado a se doar por aquela pessoa. Beleza? O amor puramente afetivo, que é esse amor das sensaçõezinhas boas, ele é transitório, ele passa. Tem data e hora para acabar. Um amor verdadeiro, um amor que dura, um amor que aguenta tempestade, aguenta câncer, aguenta derrame, aguenta depressão, aguenta a sogra aqui tomando conta da sua vida. O amor que aguenta isso tudo é o amor centrado nos valores da pessoa. É o amor centrado nos valores da pessoa. Foquem nisso, certo? Eu vou repetir, eu vou ler uma frase que eu guardei aqui para finalizar para vocês, que é... Cadê, gente? Tá. Que é justamente um que eu falei já, mas que eu quero finalizar com ela para que vocês não se esqueçam. A vida de um casal será harmoniosa e cada vez mais harmoniosa quando cada cônjuge, desde o começo, procura não a sua felicidade, mas a felicidade do outro. Cada cônjuge, né? Tem que ser recíproco. Por isso, então mande, agora finalizando, mande essa live, mande este programa para o teu parceiro, para a tua parceira, para que vocês dois possam ter esse olhar. Tá bom? Mas ele não quer assistir, não gosta dessas coisas. Então faça aquilo que eu falei. Invista meses em doação de amor. Isso vai voltar em troca. Sem cobrança, só em doação. Isso volta. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.